Vamos ver a palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, continuando. Capítulo de número 2, versículo de número 11 ao versículo 17. Tentarei, na medida do possível, no tempo que nos resta, trazer um esclarecimento de Deus para nós, através do ensinamento do apóstolo Pedro. Que nesse momento aqui ele começa a falar sobre submissão, contexto da submissão. Ele já falou sobre a santificação, ele já falou sobre o bem viver, a purificação da alma. Depois ele entrou sobre a parte da pedra fundamental e de que nós somos pedras vivas, edificados na casa espiritual. Depois ele nos ensina sobre a eleição, pois somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. E agora ele entra num outro assunto, que é a submissão do novo crente em Cristo Jesus. Vamos lá. Versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca da ignorância, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Podeis sentar. Eu sei que o nosso tempo é pouco, mas eu pediria que os irmãos prestassem atenção nessa mensagem, porque eu vejo aqui Pedro cobrando 2 vezes a mesma coisa dos irmãos da qual ele está enviando essa carta. A primeira vez que ele cobra isso está no capítulo 2, versículo 1. Deixai toda a malícia, todo engano, fingimento, inveja e todas as murmurações. O termo deixando aqui, eu já falei isso, vou repetir, ele é usado no que diz respeito a trocar de roupa. É como se Pedro tivesse dito assim: vocês antes estavam vestidos com uma veste suja, agora tirem essa veste suja e vistam uma veste limpa. Então é impossível que quem viu você com a roupa suja ainda continue a ver a roupa suja em você, porque você trocou de roupa. Você, para vir à igreja, você tomou banho, vestiu uma roupinha limpinha, né? E está aí com a roupinha limpa, aquela roupa que você passou o dia suada, fedendo, está lá no cesto para lavar. Pedro está dizendo a mesma coisa. Gente, é impossível que uma pessoa que se converteu, ela ainda continue vestindo a mesma roupa da lama. É impossível isso acontecer. Se essa pessoa continua ainda vestindo a mesma roupa da lama, é porque não houve uma conversão. Ela só trocou de religião. Ela não se converteu de verdade. Porque
a conversão, ela se dá no momento em que os seus costumes e as suas práticas mudam. Ele deixa isso bem claro aqui, ó, no versículo de número 12. O vosso viver seja honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Eu quero resumir esse texto aqui para vocês entenderem. O que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo o seguinte: irmãos, vocês são forasteiros e peregrinos, como ele descreve aqui no início. Forasteiros e peregrinos. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Peregrino é aquele que não tem residência fixa. E forasteiro é aquele que está passando por um lugar, mas não mora lá e nem vai permanecer lá. Só está passando. Então ele quer dizer o seguinte: os irmãos que receberam essa carta, eles habitavam em terras romanas, que não era terra que eles conquistaram desde Canaã. Então eles viviam fora das suas terras, em terra estranha. É como se eles fossem brasileiros e morassem no Japão. Então lá, nessas terras que eles moravam, eles eram considerados como forasteiros e peregrinos. Nada do que acontecia lá, nada de que era praticado lá, eles deveriam adquirir como prática de vida. Porque o que acontecia lá eram coisas abomináveis ao Senhor. E como escolhidos de Deus, eles não poderiam se envolver com aqueles tipos de ofício ou de prática. Então, Pedro está dizendo o seguinte: irmãos, o povo daí vai conhecer que vocês são verdadeiramente cristãos. Não é porque vocês falam a língua, não é porque vocês marcham na igreja, pula, não, é pela sua maneira de viver. Então é isso que o crente reflete em quem não é crente, é a maneira de viver. Não adianta você dizer que é crente no trabalho se você fala palavrão. Não adianta você dizer que é crente no trabalho se você causa problema lá dentro, confusão, briga. Qualquer coisa você quer tirar sangue dos outros. Não adianta você dizer que é cristão se no meio da tua família todo mundo sabe que você é barraqueira, que você é mundano, mentiroso, falso, enganador, malicioso, invejoso, contendeiro. Não adianta. O mundo vai negar essa eficácia desse evangelho que você está dizendo que vive. Então Pedro está reforçando o que ele falou no capítulo 2, ele está reforçando aqui no versículo 11. Primeiro ele diz, amados. Por que ele usa amados? Porque a igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. Nós temos de Deus um carinho muito especial. Deus não poupou nem o seu filho, mas nos entregou por amor a nós. Isso é amor, gente. Quem é que expressa um amor maior do que esse? De dar o seu único filho para morrer por um pecador, por um bandido, por uma pessoa que não vale nada. Então, se Deus fez isso, é porque Ele nos amou primeiro. Antes de nós amá-lo, Ele nos amou primeiro. Então, por isso que Pedro deixa bem claro. Ele quer dizer assim, queridos irmãos, Deus tem um carinho especial por vocês. Deus entregou o seu único filho como uma oferta de pagamento pelos seus pecados. Isso é amor. Então vocês são amados. Então o crente que está me ouvindo aqui, vocês, nós, era para todo dia botar a mão para o céu e dizer, obrigado, Senhor, porque tu me amou primeiro. Então Deus não quer o seu mal. Deus não quer privar você de nada. Deus não quer que você tenha sacrifício por nada, porque o sacrifício já foi feito na cruz. Então a palavra amado reflete o carinho de Deus para com os seus filhos. Segundo, peço-vos, imploro a vocês, suplico a vocês, como a peregrinos e forasteiros, que sois, vamos usar assim,
que vos abstenhais, que vos afasteis, que abominais, que rejeitai qualquer concupiscência carnal. Aí vem a pergunta: o que é concupiscência, pastor? Concupiscência é um termo utilizado para designar cobiça ou apreço por bens materiais, assim como prazeres sexuais. Não é só prazeres sexuais, é todo tipo de pecado. Etimologicamente falando, a palavra concupiscência, ela vem do latim, que significa aquilo que tem forte desejo. Eu digo que a concupiscência, ela é o tempero do pecado. A comida pode ser até ruim, mas se o cheiro for bom do tempero, camarada fica com a boca logo cheia d'água, né? É ou não é? O pecado, ele é o mal que afasta o ser humano da presença de Deus. Ninguém em pecado verá a Deus. Ninguém em pecado conhece Deus. Ninguém em pecado se comunica com Deus. Não tem comunhão com Deus, não tem. Uma pessoa em pecado, ela está banida da presença de Deus. Ela pode ser rica, ela pode ter dinheiro, ela pode ter o que tiver, mas ela está banida, porque ela vive na prática do pecado. Então, o que é que Pedro está querendo dizer aqui? A concupiscência, ela deixa o pecado bonito. Ela dá à pessoa motivo para pecar. O camarada, o crente vê o pecado, ele vê o pecado, e quando ele vê o pecado, a primeira impressão que ele tem é que não presta, é que vai lhe trazer consequência desastrosa. Mas a concupiscência que está no homem, na natureza pecaminosa, ela vai e diz a você que isso é besteira, que esse pecado é pecado, mas vai lhe trazer vantagem, vai lhe trazer benefícios. Independente do que aconteça, aquele pecado é necessário para aquele momento. Então, Pedro, quando ele diz o seguinte, ele fala de concupiscência carnais, ele usa o seguinte termo: que combatem a carne com a alma. Ou seja, o pecado, por si só, ele não faria efeito nenhum. Pecado é pecado. Mas o problema do pecado é a concupiscência. E elas são três: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São três meios que o pecado se aproveita para entrar no coração e na mente do crente. Por isso que Pedro está dizendo o seguinte: irmão, se afaste da concupiscência. Por quê? Tem uma possibilidade? Tem. Antes do crente pecar, isso é Bíblia, viu? Antes do crente pecar, ele primeiro vê o pecado, tem o discernimento de que aquilo é pecado e pode reverter aquilo e cair fora sem pecar. Por quê? Porque ele não é escravo do pecado. Ele está livre, ele tem o poder de resistir ao pecado. O ímpio não. O ímpio vê o pecado e mergulha nele como forma de prazer, de viver, de ser feliz e de ter um bem-estar. Está nem aí, ó. O ímpio vive dessa forma, porque ele é escravo do pecado. E como escravo do pecado, ele não tem opção. O ímpio não tem opção. Ele não pode dizer assim: eu não vou me prostituir. Ele não consegue. O crente não. O crente, ele é livre. Se ele disser assim: eu não vou fazer, ele não faz. Por quê? Porque ele não está sujeito às concupiscências. Ele só deixa que a concupiscência o domine se ele quiser fazer isso. É por isso que a sentença de condenação para quem é crente é maior do que para quem é ímpio. Porque você pode dizer não. Mas a concupiscência, pastor, você não acabou de dizer que é ela que impulsiona? Ela faz a beleza do pecado. Às vezes o camarada é casado com uma mulher tão bonita, bem feita, se arruma direitinho, mas a concupiscência, quando ele olha para outra,
diz assim, melhor do que a tua. Todo mundo diz, que conversa, rapaz. Tua mulher 1000 vezes melhor do que essa. A concupiscência não deixa o crente ver o pecado com a cara que ele tem. De quê, pastor? De destruição. De arruinar tudo que você construiu espiritualmente. Às vezes você está andando direitinho com Jesus, na fé ali, orando, jejuando, buscando a presença do Senhor, sentindo a glória de Deus. De repente o pecado vem e desmancha tudo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Vamos interpretar isso aqui. A lei de Deus, os 10 mandamentos, ele não foi criado para livrar o homem do pecado. Ele foi criado, os 10 mandamentos, para o homem conhecer o pecado. Porque antes da lei dos 10 mandamentos, se o homem casado tivesse outra mulher, não seria considerado um adultério, porque não tem nada na lei falando sobre. Aí Deus vai dar os 10 mandamentos e diz, não adulterarás. Então, a partir daquele momento, o homem casado que tivesse outra mulher, ele estaria adulterando. Antes da lei, o cara podia falar de quem quisesse, esculhambar com quem quisesse. Nada era pesado sobre ele. Porque a lei não proibia nada. Mas depois veio a lei e diz, não dirás falso testemunho contra teu próximo. E assim por diante. Então os mandamentos, eles simplesmente mostram o que é pecado. E diante disso, vem a tentação de pecar. Porque se o camarada antes da lei cometesse um desses delitos, ele não era acusado pela lei, porque não existia lei. Mas no momento em que a lei foi criada, já criou-se também uma proibição sobre aquele ato. E, consequentemente, todas as vezes que a carne do homem, movido pela concupiscência, leva-o a praticar, ele está infringindo a lei, quebrando a regra da lei e, consequentemente, caindo na transgressão do pecado e na condenação. E ele será julgado pela lei. Então, Paulo diz, mas o pecado, aproveitando a oportunidade do mandamento, já que o mandamento está dizendo que eu não devo adulterar, então produziu em mim um desejo cobiçoso. Porque se não tivesse na lei, não adulterarás, quando a lei disse que não podia mais adulterar, estava proibindo, não adulterarás, produziu em mim desejo de fazer aquilo. A guerra começou. Aí começou. A carne querendo adulterar, e o Espírito dizendo não, porque a lei está dizendo que não adultere. Aí Paulo diz assim, todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Que antes da proibição, como era que alguém podia dizer assim, você não pode adulterar? Não, por quê? Porque é pecado. Prove. Cara, não ia achar nenhuma proibição na lei. Mas depois da lei, passou a ser pecado. Amém, irmão? Então, Pedro está dizendo o seguinte, que a batalha da carne contra o Espírito está justamente relacionada pela proibição da prática do mal em cima da lei, daquilo que a lei determina. Aí Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele descreveu as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele disse que as obras da carne, elas estão relacionadas em quatro classes. Primeiro, nos pecados relacionados à imoralidade, que é a prostituição, lascívia e a impureza. Os pecados relacionados aos falsos deuses, que é a idolatria e a feitiçaria. Os pecados relacionados à rivalidade entre irmãos, que é inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção e inveja. E o último são os pecados relacionados aos excessos, que é a embriaguez e a glutonaria. Então, biblicamente, tudo que é excesso torna-se prejudicial. Então, os pecados relacionados à imoralidade, eles são a prostituição, que a gente sabe o que é prostituição, o ato sexual levado
a pessoas não autorizadas fora do casamento. Tanto pode ser o adultério, como pode ser a fornicação. E a impureza não é somente aquela questão do palavreado. Porque a impureza, o pecado da imoralidade, ele também reflete nas palavras. Palavras de duplo sentido. Porque tem crente que gosta de umas palavrinhas de duplo sentido. Ele está dizendo uma coisa, mas na realidade ele está querendo dizer outra imoral. Não é? Piadas imorais, piadas de duplo sentido, músicas mundanas de duplo sentido. Tudo isso está incluído no pecado da imoralidade. Mas a impureza, ela está até dentro do casamento. Porque nós sabemos que a Bíblia só permite relação sexual entre duas pessoas, intimidades entre duas pessoas dentro do casamento. Hoje está muito diferente isso, né? A gente vê muitos casais namorando e noivo que parece até marido e mulher. Tem muita diferença não. Vão para motel, beija na boca até querer mais, passa a mão em todo canto. Aí quando chega da igreja não tem nada, não tem força nem de dar um glória, nem nada. Aquele vazio, claro. Está vivendo sobre a impureza, você está pensando que Deus é doido, é? O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Tudo aquilo que não está em concordância com Deus é motivo de entristecimento do Espírito Santo dentro de nós. Gálatas capítulo 5, estou devendo aos irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo 17 até o 25. Veja o que é que Paulo diz aqui. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Olha a guerra. É o mesmo que Pedro está dizendo aqui. O Espírito é contrário ao Espírito. O Espírito é o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, a guerra entre a carne e o Espírito deixa o crente neutro, à mercê de um dos dois, ou a carne ou o Espírito. Isso vai depender da sua inclinação. Se na hora do pecado você achar que deve seguir a carne, você vai. E se você achar que não deve seguir o Espírito, você também vai. Você é livre. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, aí vem a diferença. Não estão mais debaixo da lei. Não importa o que os mandamentos dizem. O Espírito nos dá a capacidade de discernir o que deve e o que não deve fazer. Senão eu tinha que estar andando com a Bíblia para todo canto. Centro da cidade, com a Bíblia. Aí aparece uma oportunidade de fazer uma coisa. Eita, vou ver se a Bíblia diz que pode ou não pode. Aí vai procurar. Não precisa não. O Espírito Santo que está dentro de você, ele lhe dá o alerta. Aí diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: moralidade sexual, impureza e libertinagem, que é a primeira lista de pecados relacionados à imoralidade. Depois vem idolatria e feitiçaria, que são os pecados relacionados aos falsos deuses. Depois vem a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções. Versículo 21. A inveja, a embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Ou seja, a lista é maior, né? Paulo só fez um resumo. Coisas semelhantes a esta. Eu vos advirto, como antes já vos adverti, que aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino do céu. Posso fazer o quê? Mostrar para você a verdade. Você é quem decide. Se você vai para a vida eterna com Cristo, ou vai para o Hades. Se você pratica as obras da carne, você vai ter prazer, claro. Pecado ele dá prazer, pecado ele dá aquele momento de alegria, de êxtase. Mas a consequência dele é igual de uma droga. A mesma coisa é o pecado. Se você é crente, irmão, se você se manter na ligação do Espírito e evitar que você pratique coisas erradas, você pode passar na sua frente o que for. Você está resistindo. Mas se você for daquele crente, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e você vai se relaxando, vai terminando você ficando viciado no pecado.
E aí, irmão, só Jesus para libertar. Aí vem o chicote, né? Aí vem a lapada. Crente doente, crente com isso, crente com aquilo, passando por isso. Por quê? Porque é a forma que Deus encontra para corrigir seus filhos. Quem tem filho aí, diga amém. Se seu filho errar, o que é que você faz? Deixa para lá? Mamãe, eu trouxe esse lápis aqui. De onde, menino? Não, estava lá no colégio, na carteira, eu peguei. Nada não, foi Jesus que lhe deu. Menino, essa caixa de lápis aí. Não, estava lá na carteira, em cima eu peguei. Foi Jesus que lhe deu, meu filho. Menino, e essa bolsa? Não, estava lá em cima do birô e eu trouxe. Daqui a pouco o menino está trazendo o colégio todinho para cá. Geladeira, televisão. Por quê? Por causa do hábito. Se você corrige o menino, ele vai lhe amar e lhe respeitar e vai lhe agradecer. Se você despreza a correção, ele vai zombar de você e lhe envergonhar na sua cara, diante de todo mundo. O filho é seu, você é quem sabe como cria. Não precisa bater, espancar, não. Corrija seu filho de uma maneira social, de uma maneira ética, que ele aprenda a importância do que diz respeito à obediência. Então Deus faz a mesma coisa. Quando Deus tenta corrigir um crente pela Bíblia, que o crente não dá lugar, aí tem que ser na lapada. Deus não corrige com açoite qualquer um, não. Só aquele que insiste em ser desobediente. Precisa não, gente. Nós temos o Espírito Santo. A palavra não está dizendo? Então, se a palavra está dizendo, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Não precisa Deus entrar comigo com a correção. Muitas das vezes até de doença. Para eu poder me enxergar. Para eu poder abrir os olhos. Ah, meu Deus, eu estava fazendo coisa errada e não sabia. Não precisa disso não. Então, Pedro está dizendo o seguinte. Que sujeitai-vos, pois, tendo, pois, o vosso viver honesto entre os gentios, versículo 12, para que, naquilo em que fala mal de vós, eu quero retroceder aos irmãos que estão morando nas terras romanas, que é os irmãos daqui da carta. Eles eram criticados pelos romanos, pelos habitantes daquela cidade, perseguidos. Nós somos crentes, irmão, uma benção. Você anda com a Bíblia para todo canto, ninguém diz nada. Você fala na praça de Jesus, ninguém diz nada. Você fala de Jesus para um familiar, ninguém diz nada. Mas esses crentes aqui, eles não podiam ter direito nem a culto. Para poder se reunir, era nas catacumbas, sabe? No subterrâneo, aonde enterravam os mortos. Eram labirintos, aonde eles marcavam com peixe, bem pequenininho assim, ó. Porque se não tivesse marcado, você entrava e não conseguia mais sair, de tanto labirinto que era, cheio de covas, de sepultura. Eles adoravam a Deus nesses lugares, porque se as pessoas ouvissem eles adorando, eles eram denunciados às autoridades, porque eles criticavam eles primeiro. Diziam que eles eram desobedientes às leis romanas, porque eles não se submetiam aos cultos pagãos da antiga Roma. Segundo, eles eram considerados opositores do imperador, porque não respeitavam as autoridades como deuses, porque era assim que os imperadores eram tratados, como deuses. E em terceiro lugar, eles eram perseguidos porque eram chamados de canibais, porque eles tinham um culto onde eles comiam carne e bebiam sangue. Esse povo é doido, esse povo é louco, esse povo tem que ser exterminado. Esse povo come carne de gente. Eles dizem que tem um culto deles lá, que eles comem carne de gente e tomam sangue. Que era a Santa Ceia, eles não entendiam, diziam isso. Então eles perseguiam os irmãos por causa dessas coisas. Então Pedro está dizendo assim, irmão, vocês já são perseguidos por coisas que vocês não fazem. Imagina se vocês andarem errado, fazendo coisa errada. Então, pelo amor de Deus, tenha o seu andar honesto entre os gentios, para que naquilo que eles falam mal de vocês, como a malfeitores, como se vocês fossem bandidos, glorifiquem a Deus no dia das acusações.
Ou no dia que alguém levantasse contra um crente, levasse ele ao tribunal, alguém dizia, não, peraí. O irmão aqui não. O irmão aqui eu conheço. Isso aqui é um homem de Deus. Ele pode ter a diferença dele religiosa, ele pode não aceitar as idolatrias de Roma, ele pode não reverenciar o imperador como Deus, ele pode ser chamado de canibal, mas esse irmão aqui é uma pessoa de Deus. Então, para o ímpio defender o crente, ele precisa ver no crente testemunho. Não é assim, irmão? Porque tem gente por aí que é repreendido até por ímpio. Fulano é crente? É. Desculpa isso, mas eu não conheço esse tipo de crente, não. Crente falando palavrão dentro de casa. Crente escutando música do mundo dentro de casa. Crente. Com esse tipo de crente, não. Os próprios vizinhos ímpios, eles criticam você pela sua maneira errada. E a Bíblia diz que aquele que faz escandalizar um dos meus, grande será o seu castigo. Então tenha cuidado. Pedro está dizendo isso aqui porque os irmãos lá viviam andando assim, ó, pisando em ovos, coitado. Eles não podiam publicar que eram evangélicos, eles não podiam cantar numa praça, eles não podiam carregar uma Bíblia, eles não tinham, eram peregrinos e forasteiros, moravam naquele lugar, mas não tinham direito a nada, porque não servia a idolatria dos pagãos daquela época. Aí ele completa dizendo aqui, ó, pelas boas obras em que vós observem. Aí vamos para Mateus 5,16. Evangelho de Mateus 5,16. Para a gente encerrar, que já deu a hora aqui. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Quem disse isso? Quem disse isso, irmão? Quem? Irmão, que é isso, irmão? Vocês estão com vergonha de mim, é? Quem foi que disse isso aqui? Quem? Venha para a aula, viu? Amanhã. Que o estudo desses 3 meses aqui vai ser sobre o Sermão da Montanha. Jesus ensinou isso aqui no Sermão da Montanha. Que o testemunho do crente é comparado a uma luz. Se nós apagarmos aqui essas lâmpadas, desligarmos essas lâmpadas aqui, e alguém acender uma lanterninha de bolso, dá para ver ou não dá? Se eu segurar ela aqui, dá ou não dá? Por quê? Porque a luz se sobressai nas trevas. Nós estamos vivendo num mundo de treva. Você está pensando que o teu vizinho não te observa? Teu amigo do trabalho, teus parentes. Vai chegar o dia que o teu testemunho vai valer a pena, viu? Vai chegar o dia. Porque a verdade do Evangelho exige que nós venhamos mudar a nossa vida. Ou a gente muda, não é ser santo demasiado não. Porque ninguém é perfeito não. Eu vou sempre pecar, você vai sempre pecar. Mas não uma vida de pecado não. Não é praticar pecado não. A gente pode errar, pode. Uma vez perdida, pode cometer uma falha. Mas viver praticando? Não, irmão, não. Isso aí não. Porque tem gente que diz assim, eu não conheço ninguém que não peque. Peca, todo crente peca, eu peco, todo mundo peca, mas eu estou falando viver na prática do pecado, é diferente. Eu já usei aqui esse exemplo e vou usar de novo. Você fazer uma viagem num carro de 2.000 quilômetros e ele furar o pneu uma vez, isso é normal. Agora imagine se esse carro furar o pneu a cada 100 quilômetros. Rapaz, esse pneu não fecha não. Pneu não fecha não, tem que trocar esse pneu, não tem condição não. Aí a gente já rodou 300 km, ele furou 3 vezes. É isso que eu estou dizendo. Pecar, qualquer um de nós podemos pecar. Mas viver praticando, não tem como o Espírito Santo de Deus estar dentro de nós e nós vivermos praticando a coisa errada. Se você erra, você se arrepende, conserta e continua caminhando. É o mesmo crente. Você não perde nada. Agora você viver errando hoje, erra amanhã, erra depois, e se acostuma, e acha bom, e vai cultivar aquele erro, aí é outra história.